você outro dia, além de receber o Washington Quaquá, desdobrou algumas pontas que ainda ficam soltas, em especial, mais do que no declaratório depoimento do Quaquá, na sua investigação, né, no trabalho que vocês vêm fazendo, desde a época do crime de assassinato da Marielle e do Anderson, que é tão gritante o abandono pelo caminho. Eu costumo dizer assim, ó, teleologicamente, os brasão podem sim ter envolvimento. Eu não descarto, eu não acho que se tem a necessária bifurcação desse caminho. Mas eles são meio para o fim. Lá na ponta final do download, no complemento do todo, tem muita coisa que ficou em aberto na investigação, no processo judicial, e simplesmente a vida seguiu. Eu gostaria que você trouxesse um pouco para a gente dessas pontas soltas e a sua análise desse contexto, se isso pode avançar ainda, se há chance, se dá que um pouco mais a justiça larga de mão isso, porque envolve os Bolsonaro, possivelmente, potencialmente, e foca em crimes mais latentes, como a derrocada do Estado de Direito que tentaram. Como é que fica isso, Nassif? O Quaquá é muito gozado. A frase dele foi o seguinte: eu falei, mas o dia que eu entrevistei, mas os brasão tem uma barra pesada. Ele falou, eles são aquela situação do sujeito que entra na igreja para roubar o sacrário e acusam ele de ter matado o vigário. O que aconteceu é o seguinte, historiando, pegando um pouco cronologicamente, quando sai o crime, quando a Globo solta a matéria com o porteiro do Vivenda da Barra, o Bolsonaro, de madrugada, solta um vídeo lá da Arábia Saudita, onde ele estava, descendo o cacete na Globo, dizendo que naquele dia ele estava em Brasília, logo era falsa a informação. E de manhã o filho pega o equipamento lá da portaria e mostra lá, entre as ligações, que não tem nenhuma ligação de manhã para o Bolsonaro, e à tarde, daí ele acha, às 17 tanto, uma ligação. Essa foi para minha casa, mas olha aqui o que está aí. Clica lá e aparece a voz do porteiro. Seu Carlos, chegou o seu Uber. Bom, a partir desse início, o que acontece? Eu recebo uma informação, uma pessoa que me liga fala, olha, eu tenho amigos que moram em Vivendas da Barra. O sistema de telefonia lá permite transferir para celular. Logo, o álibi do Bolsonaro muito fraco. Não está bem. Daí eu escrevo sobre isso e um blog do Rio de Janeiro consegue a primeira página do relatório da administradora do condomínio, onde estava lá R$150 por mês para o sistema de telefonia. Eu pego a marca do sistema, coloco no Google lá e está a propaganda do sistema. Pode transferir para celular. Daí a gente começou a bater nisso. Daí eu prossigo as investigações e descubro lá uma jornalista, Thaís Belink, lá de Brasília, que no dia da morte da Marielle soltou um Twitter, dizendo o seguinte: Bolsonaro decidiu, embora o Congresso esteja funcionando, decidiu voltar hoje para o Rio porque deu um problema de indisposição estomacal, no mesmo dia da morte da Marielle. Daí não veio, acabou não vindo para o Rio. Daí eu entro no Facebook do Bolsonaro do dia seguinte. Tá lá, no dia seguinte, não. Eu peguei no Facebook dele e fui até o dia seguinte lá. Sim, até o dia seguinte da morte. Tá ele lá almoçando na casa de um correligionário, não mostrou indisposição nenhuma. E os comentários do lado tinham sido deletados. Daí alguém me liga, um leitor fala, olha, ele voltou hoje para Brasília, no dia seguinte, porque ele estava no avião que eu estava. Bom, daí você começa a avançar. Eu tinha conversado com delegados lá do Rio que estavam numa investigação, numa hipótese diferente de investigação. Qual que é essa hipótese? O Bolsonaro, quando teve a GLO, o cara que foi mais contra a intervenção no Rio foi o Bolsonaro. Deu declarações bombásticas contra a GLO, porque ele achava que era um acordo do general Vilas Boas com o Temer para garantir a eleição do Temer no final do ano. Desceu o cacete no GLO. Quando eles pegam o Rony Lessa e vão pegar o histórico do Google do Rony Lessa, as pesquisas dele eram sobre quem eram os críticos da operação. E quem era a maior crítica era a Marielle, que foi indicada como membro, presidiu uma comissão para acompanhar a intervenção. Então, veio a hipótese só. Tentaram reproduzir um Rio Centro aqui.
que era o Rio Centro? Era você criar um atentado e atribuir ao pessoal do movimento de resistência na época. Um show lá. Agora, o que era? Pegar uma vítima, pegar alguém que criticava a intervenção, matar e atribuir, seja lá o que for. Agora, o ponto central, quando eu vou ouvir a gravação do Carlos Bolsonaro, e depois as outras informações vieram à tona, o Uber vai pegar o Carlos Bolsonaro às 17 e pouco. Uhum. E o motorista lá que foi pegar o Rony Lessa para matar a Marielle entrou no condomínio às 17h10. Ou seja, naquele momento, o Carlos Bolsonaro estava no condomínio. Daí, se você pesquisa mais um pouco, você tem matérias anteriores, está lá ele dizendo que à tarde ele estava na Câmara de Vereadores, logo ele não estava no condomínio. Mas ele próprio se incriminou, mostrando que estava no condomínio na hora em que os assassinos estavam se preparando para sair, saiu simultaneamente com os assassinos, e depois tentou criar um álibi dizendo que estava na Câmara de Vereadores. E daí surgem as informações que ele teve vários entreveros aí com a Marielle também, então era um outro motivo. O Quaquá ele tem uma lógica, e daí o Quaquá me falou uma coisa interessante, que no dia seguinte da morte da Marielle, o Rony Lessa vai até a casa do Carlos Bolsonaro e eles têm uma reunião lá. E no dia seguinte da morte. E por que eu acho que ele tem razão? Porque a pessoa que me passou a primeira informação lá sobre o sistema de telefonia era uma pessoa que trabalhava para a prefeitura de Maricá. Então você tem aí todos os elementos, no mínimo. E daí, quando você pega o porteiro anotou no papel lá. Carro entrando para ir na casa do seu Jair. Anotou no papel. E cadê o porteiro, né, Nassif? Cadê o porteiro? Então, mas a Globo, eu não entendi nada. Porque a Globo, quando vem o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro fazem esse carnaval, a Globo afina. Larga de mão. Abriu mão da investigação. Tinha tudo na mão lá. E daí tem outros fatores que eu não entendi ainda, aí vai ter que esperar um pouco de tempo, que é o papel do Marcelo Freixo e da própria Aniele lá. Porque houve uma competição entre eles lá para ver quem que ficava no foco da mídia aí. O Marcelo recebendo informação daquele delegado, esqueci agora o nome do delegado, que foi afastado depois por suspeita aí. E a Aniele recebendo informação do Ministério Público Estadual lá. Quando eu levantei a primeira vez, o caso, eu falei com o Freixo, ele falou, não, mas quem estava lá era o primo, o índio, o primo do Carlos, não era o Carlos. Ora, quem falou para ele foi o delegado que depois foi acusado de ter manipulado as investigações. Então, eu não entendi ainda, e agora a Aniele ameaçou, denunciou o Quaquá para o diretório do PT. Na comissão de ética do PT, inclusive. Eu não entendi ainda, porque esses elementos todos que foram levantados desde 2019 são elementos são elementos muito concretos, mostrando no mínimo o envolvimento deles. Não dá para dizer que eles deram a ordem aqui. Mas não tem como você receber o assassino confesso na sua casa um dia depois e no mínimo, vai dizer o quê? Que o Rony Lessa, quiçá, falou a respeito disso? Né? Qual o motivo da visita? Enfim. A imprensa deixou de explorar as ligações entre o Bolsonaro e o Rony Lessa. Não, eles mal se falavam. Como? Dois caras ligados às milícias, que compram casas num condomínio caro lá, que estão a 100 metros de distância um do outro. Agora, que tem um histórico de parceria que vai há décadas e décadas, que foi, inclusive, condecorado pelo Bolsonaro. Claro. Né? Não, você pega. E daí, se for ampliar isso aí, tem muito mais coisas. O Adriano da Nóbrega. Opa! O Adriano da Nóbrega, aí que entra um fato complicado, que o Adriano da Nóbrega foi executado na Bahia, pela PM da Bahia. Foi caso clássico aí de queima de arquivo. Não, queima de arquivo total. PM da Bahia. Então, quando você vê essa questão do envolvimento das PMs com o crime organizado aí, rapaz, você fica com uma pulga atrás da orelha. Será que tinha vinculação da PM da Bahia com as milícias do Rio de Janeiro?
O escritório do crime está infiltrado na PM da Bahia? Porque, pois é. Né? Agora o Adriano, depois... Outro caso aí que o Quaquá coloca bem lá, essa história que o Rodilés recebeu 20 milhões, que absurdo. Lá no Rio, por 10, 20 mil reais, mata qualquer um. Arruma um matador, claro. Então, agora, o que a gente vê é uma ameaça terrível aí, terrível, dessa infiltração das PMs aí com o crime organizado, que foi o Bolsonaro o Bolsonaro levou as milícias para dentro do palácio. Né? Uhum. Ele, em 2003 ou 2004, ele já era contra a CPI das milícias. Quando o presidente ele defendeu que tinha que ampliar as milícias aí para todo o país, aí, que elas que davam segurança.